Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Calil, estou falando diretamente de Palmas, capital do Tocantins, Paralelo 13 para todo o Brasil, para todo o mundo. Aqui é o Folha Capital, o seu podcast, e é com muita honra, muito prazer e satisfação que estou aqui com uma figura muito importante. Eu acho que traz muita coisa boa para que você possa aprender e apreender na sua memória. Porque você que faz parte desse conjunto que nós temos aqui na nossa terra. Quando eu falo terra, porque ele tem uma frase muito boa para iniciar suas palestras. Então, nós vamos conversar com Nielsen Paiva, ele que é psicanalista e também hipnoterapeuta. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas questões, né, da terapia através da hipnose e como alcançar alguns objetivos. Nielsen, seja bem-vindo, como que está você? Tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui e agradecido antes de mais tudo. Rapaz, eu tenho muita satisfação de trazer você aqui, porque muita gente fala assim, gente, traz o Nielsen, porque o Nielsen, além de ser uma figura dançante, porque gosta de dançar um forrozinho, não é isso, Nielsen? Demais. Então, aí fala assim, poxa, mas além disso tudo, uma figura simpática, um psicanalista, ele faz hipnoterapia, e eu falei assim, tá mais do que na hora, porque atualmente a gente vive momentos estressantes. Me conta um pouquinho de quem é o Nielsen Paiva. Rapidinho assim, uma Bom, acho que o pincelada. Nielsen Paiva é uma pessoa que busca se aprimorar nessa área de atuação com o intuito de auxiliar as pessoas a tornar a sua vida mental, emocional, comportamental mais agradável para si e, consequentemente, quem está agradável consigo vai ser mais agradável em qualquer área que ele vai atuar na sua vida. Então, digamos, esse é que seja o meu motivador. Muito bem, esse é o Nelson Paiva. A gente vai falar um pouquinho, antes de chegar na hipnoterapia, assim, a gente percebe que atualmente as pessoas estão muito estressadas. Isso falando de forma comum, não com teu conhecimento, mas eu estou dizendo, né, aquilo que a gente ouve diariamente, conversando com as pessoas. Às vezes a pessoa fala bom dia, a pessoa baixa a cabeça, é como se fosse uma ofensa, né? Então, assim, a gente percebe que as pessoas estão um pouquinho sobrecarregadas, existe um certo estresse. Você Uhum. percebe isso também? Eu acho que o povo brasileiro, segundo as pesquisas, nós somos o povo mais ansioso do mundo. Uhum. E a ansiedade, de uma forma muito simples, existe a ansiedade normal, que essa é inerente, que nos dá a força de vontade, o equilíbrio, a vontade de alcançar os seus objetivos. E como eu disse e como eu digo, existe Uhum. também a ansiedade perturbadora e adoecedora. E nesta está esse estado de vida mais estressante, ou seja, a pessoa ela fica gerando dentro de si os hormônios do estresse, que é um desencadeamento químico, mas isso tudo é em função da sua falta momentânea de lidar com si, com as suas emoções com melhor qualidade. E se você entrar no modo de vida estressante, você vai antecipar o seu envelhecimento celular e, consequentemente, vai gerar problemas físicos e psicológicos na sua vida. Mas já que nós estamos falando da ansiedade, eu chamei isso de estresse, então a ansiedade desencadeia vários outros problemas, né? É ansiedade perturbadora que eu chamo. Perturbadora, é perturba mesmo, né? Perturba. Como que a ansiedade ela pode ser tratada? Existe um tratamento para ansiedade? Quando chega um paciente para você, você usa, no caso, a psicanálise ou a hipnoterapia para tratar essa ansiedade? Ou depende do grau da ansiedade? Bom, lembrando que aqui eu não sou o dono da verdade, nem o sabedor de todas as coisas. Também não invento nada, mas busco estudar Uhum. pessoas, mestres que auxiliam as pessoas a lidar consigo com melhor qualidade. Mas é importante, dentro dessa observação, que todos nós temos e devemos ter a nossa ansiedade de ansiar, de desejar, de se determinar a conquistar melhoras para si, desde no nível pessoal, emocional, comportamental, seja financeiro, seja lá o que Uhum. for. Eu estou ansiando por algo bom para mim. Agora, do termo que você está falando, desta ansiedade, que eu chamo de perturbadora, adoecedora, é aquela onde a pessoa ela cria um estado emocional tão negativo sobre algo
que ela está se olhando ou projetando no futuro ou se sentindo incapaz para realizar os seus sonhos. Aí ela vai gerar uma ansiedade perturbadora que depois ela vai evoluir para ansiedades adoecedoras. Que aí começa problema de pele, compulsão por drogas, por álcool, por excesso de comida. Então, ela vai buscar, digamos assim, os seus aliviadores, porque ela, dentro da sua estrutura psicológica, ela está produzindo uma ansiedade perturbadora. E a pessoa, no caso, assim, está ansiando, né, sobre aquilo. Eu quero alcançar um objetivo X. Sim. Não estou alcançando, eu fico perturbado com isso, porque eu não estou conseguindo alcançar aquilo. Talvez fuja até dos meus limites ou dos meus desejos. Então, aí já começa uma perturbação. Sim. É isso. Aí nós temos que auxiliá-la a adquirir, dentro do seu contexto, as capacidades, as habilidades, os recursos que ela está precisando para aprimorar os seus melhoramentos, para retornar o ansiar, a se capacitar em estar adquirindo os objetivos que ela julga necessário para a sua vida. Porque às vezes coloca como objetivo alguma coisa talvez que seja palpável, mas não está alcançando aquilo e nessa ansiedade não consegue alcançar o objetivo e começa a se autoculpar. Sim. Eu não estou dando conta. Eu me sinto desequilíbrio. Aí ela cria um comportamento mental, emocional e comportamental negativo, onde ela vai produzir os hormônios do estresse. Isso. E aí, neste caso, o que ela está precisando, como qualquer perturbação psicológica, eu busco aprimorar um conceito que eu digo o seguinte: qualquer perturbação psicológica, e segundo alguns estudiosos, momentaneamente estão existindo 72 modalidades de transtorno psicológico. Sério? Desde ansiedade perturbadora, depressão, pânico, transtorno disso e daquilo. Mas eu digo o seguinte: qualquer perturbação psicológica, ela não está acontecendo, não é fora de você. Ela está acontecendo dentro. Se a pessoa está no estado depressivo, não é fora que está acontecendo, é dentro. Se eu estou com pânico, próprio. É dentro. É dentro de mim que está acontecendo. Se eu tenho síndrome do pânico, onde é que está acontecendo? É dentro. Se eu estou com medo de algo, onde é que você está sentindo? É dentro de mim, não é fora. Então, esse dentro está dentro dos meus processos psicológicos. Então, dentro dessa perspectiva, qualquer dificuldade que a pessoa está tendo é porque ela está momentaneamente com uma inabilidade mental, emocional e comportamental para lidar com 3 áreas da vida dela, 2 áreas ou em uma. Ela está com uma dificuldade, incapacidade para lidar com episódios do passado que são memórias, que não existem mais, mas a forma como ela observa aquilo, se ela tem uma inabilidade mental, emocional e comportamental com o sofrimento lá do passado, ela vai estar sofrendo o passado, aquilo traz essa química, essa lembrança aqui do presente. No presente, se eu tenho uma dificuldade, eu estou precisando estudar. Ah, não, mas eu não consigo estudar, eu não dou conta de me concentrar, eu tenho dificuldade de prestar atenção. Então, momentaneamente, ela está precisando adquirir as capacidades, as habilidades, as estratégias para estudar com melhor qualidade. E no futuro também, quando eu tenho uma incapacidade mental, emocional e comportamental para imaginar no meu futuro com qualidade, aí eu fico construindo tragédias no meu futuro. Automaticamente eu estarei produzindo essa química do estresse dentro de mim. E isso acaba me desequilibrando. Entendo. Aí, no caso, você estava falando sobre que está consigo próprio, né? O problema está contigo, né? Com você, na sua memória ali, vamos chamar assim, na sua cabeça ou cachola, né? Então, você consegue, através das terapias, ou da terapia, da hipnoterapia, alcançar aquele local, primeiro identificar o que é, através do primeiro contato, para depois você iniciar um trabalho aonde que está esse problema. Você encontra esse gatilho. Nesse gatilho você faz aquela mudança necessária para que essa pessoa se comporte de outra forma. Mais ou menos isso. Lembrando que nós somos um dispositivo tecnológico mais avançado que existe. Então, toda a nossa base de dados, nosso estado de ser, ela utiliza referência a episódios do meu passado. Sim.
para tudo das minhas perturbações, da forma como eu lido comigo, a minha identidade, ou a minha personalidade, ou o meu autoconceito, ela está utilizando referências dos aprendizados que eu tive que estão armazenados na minha memória. Só que, segundo os neurocientistas, 95 a 99% da nossa base de dados está na memória inconsciente. Eu não tenho mais acesso a elas, a grosso modo, mas todas elas fazem parte de mim. Eu estou aqui no meu automático. Então, dentro dessa modalidade terapêutica, nós primeiro precisamos ajudar o cliente a ter a consciência do estado atual dela. Como é que ela está se sentindo? Está no processo depressivo? Se sente com sentimento de inferioridade, seja lá o que for. Cada um ela chega com uma demanda. Então, repetindo, o primeiro ponto é ajudar o cliente a se conscientizar cada vez mais dessa sua autoprogramação conscientemente. Então, nós temos que ter um norte, aquilo que nós vamos trabalhar. E na hipnose condicionativa, ela é um recurso extraordinário para poder auxiliar, que como tudo tem causa ou conjunto de causas, na hipnose condicionativa nós vamos fazer com que o cliente entre no estado de relaxamento tal, onde ele estará totalmente consciente, mas ele com atividade cardiorrespiratória equilibrada, com as ondas no nível adequado, ele vai ter a maior facilidade de ter acesso consciente a essas memórias que geraram esse padrão. Entendi. Aí nós fazemos, digamos assim, uma higienização mental. Nós vamos estimulando a pessoa a se recordar daqueles episódios ou conjunto de episódios que geraram o problema. E aí ajudamos a reorganizar essa programação do passado, mas, consequentemente, no início do trabalho, nós vamos trabalhar também aquilo que ela precisa, os novos condicionamentos, ou as novas memórias que ela quer, digamos assim, implantar na sua memória inconsciente diretamente, para quando ela precisar, ela já está organizado aquilo que gerava o problema e agora ela tem as novas memórias que ela julga necessário para estar atuando na vida, nas situações onde ela tem a performance desejada. Então, quer dizer que se ela se reprograma, quando tiver algo similar, semelhante àquilo que aconteceu no passado, então a resposta seja outra e não mais aquilo que fazia mal a ela. Exatamente. Entendo. Nós estamos conversando com o Nielsen Paiva, ele que é psicanalista, hipnoterapeuta e também é a pessoa que trabalha com o público, né? Ele é coach, ele faz as palestras sobre a programação neurolinguística, é o PNL. Como que você trabalha isso assim? Quando a gente fala de coach, né, a gente imagina algumas pessoas falando principalmente para o sucesso financeiro. Mas você, evidentemente que muita gente procura sobre isso, mas quando você faz as suas palestras, em função de quem lhe contrata, ou você procura trabalhar sempre falando do sucesso, da boa mente, de estar fazendo sempre uma saúde boa para a sua capacidade mental? Bom, o meu foco ele é mais voltado para o ser humano como um todo, porque quando alguém busca estar estável no seu nível mental, emocional e comportamental, ele está apto a lidar com todas as áreas da sua vida com uma performance cada vez melhor. Então, o meu foco, independente daquilo que o cliente venha procurar dentro das demandas, o principal é ele como ser humano, indivíduo, porque às vezes pelo contexto que você falou, dificuldade financeira ou busca financeira, seja lá o que for, tudo é uma questão de programação. Às vezes a pessoa ela tem conhecimento consciente daquilo que precisa fazer, mas exemplo que pode ser tantos outros, mas se ele tem uma programação que ele aprendeu dentro de casa, que o dinheiro é sujo, que quem é rico, todo rico é ladrão, que o dinheiro traz infelicidade, quem tem sucesso é aquela pessoa que teve que fazer algo errado. Vamos supor que a pessoa ela tem na sua base inconsciente esse tipo de programação.
ela pode ter todo o conhecimento como atuar de uma forma adequada, mas a minha memória inconsciente, a minha programação inconsciente, ela é infinitamente maior. Então, nesse caso, alguns têm essa dificuldade porque ele está em conflito interno. Entendo. E se ele não organizar esses episódios para deixar com que a sua memória inconsciente auxilie na sua memória consciente, ele não vai conseguir. É aquilo que você havia dito antes, né? O que você tem de memória, ela vai servir como base, porque você tem um passado, as informações. as informações que estão ali. E já que nós estamos falando sobre isso, atualmente a gente percebe também assim que as pessoas que têm depressão, para muitos depressão é uma espécie de mimimi. Ele tem depressão, isso é frescura. Acho que você já deve ter ouvido isso. Isso daí é uma falta de o que fazer, está precisando se ocupar com outras coisas. Como que você poderia explicar para as pessoas, como nós leigos, né, o que é a depressão? Ela não é um mimimi. Bom, como no meu caso eu trabalho causa e ou conjunto de causas, então eu já tive a oportunidade de lidar com muitas pessoas em estado depressivo, onde a causa e um conjunto de causas ela pode ter acontecido de diversas formas para chegar naquele estado. Mas, sendo repetitivo, onde é que está a depressão? Por exemplo, quando você dorme, você desliga. Aí não tem preocupação, seja lá o que for. Quando você acorda, você vai ligar o seu sistema operacional. A grosso modo, eu ligo. Então, um estado depressivo, para não falar dos outros, que a grosso modo tudo vai convergir à mesma situação, é uma pressão interna muito grande em cima de situações, episódios ou coisas onde a pessoa não está sabendo lidar com aquilo. Como a mente, como o cérebro está dentro da caixa intracraniana, ele não sabe o que é real, o que é imaginário, então vamos supor que a pessoa tem um problema. E ela tem uma incapacidade mental, emocional e comportamental para lidar com problemas. Se porventura ela tiver um condicionamento onde ela pode ter aprendido diretamente ou indiretamente com o pai ou com a mãe, que quando tinha um problema, não, ela tem depressão. Cada caso é um caso. Então, vamos supor que a pessoa veio de um ambiente onde o pai e a mãe tinham estado depressivo, que ali foi diagnosticado com aquilo. Então, todas as vezes que tem um problema, uma situação desafiante, como algo que eu gostaria que acontecesse da minha forma e não aconteceu, algumas pessoas, em função da sua incapacidade momentânea para lidar, não, aí eu automaticamente vou me fechar. Eu me autopressiono em cima da situação. Só que nós somos um dispositivo, mais uma vez, tecnológico e biológico mais avançado que existe. Quando eu tenho pensamentos de péssima qualidade, o meu sistema fará com que o meu cérebro, todo o meu sistema hormonal, produza aquela química compatível àquilo que eu estou pensando. Entendi. Porque, por exemplo, se eu me determino que eu tenho um episódio que aconteceu, que eu tenho raiva, ressentimento, rancor, que eu me sinto incapaz de lidar com esse problema, quando você pensa dessa forma, você estará produzindo toda aquela química dentro de você, uma autopressão negativa. É como se você estivesse prescrevendo os medicamentos de péssima qualidade. Isso jorra dentro do seu organismo. E acaba lhe fazendo mal. Sim, internamente. Enquanto a pessoa não conhecer sobre essa estrutura, sabendo que ele, a grosso modo, diretamente ou indiretamente, ele é que está sendo autogerador. Ou seja, independente daquilo que está acontecendo no meio externo, é ele que não está tendo a capacidade de se gerenciar de uma forma mais saudável. E aí, em alguns casos, aprofundando um pouco mais, entra-se com intervenções medicamentosas para isso, que em muitos casos ela é muito boa, só que existe um problema. Qual? Porque, infelizmente, existe uma indústria do adoecimento e da desordem social. E quando pessoas colocam a carapuça que eu sou depressivo, ele entrega a responsabilidade da sua vida, dos seus pensamentos, das suas emoções, dos seus
comportamentos para o meio externo. Uhum. Em vez dela trabalhar para se aprimorar e não sentir aquilo, aí ela entrega. Se alguém falar algo que é ruim para mim, que eu não gosto, eu fico deprimido, por Uhum. exemplo. Mas aí, dentro desse caso, quando você entra com uma intervenção medicamentosa, que num momento é para auxiliar, essa pessoa toma o medicamento, mas ela não muda a sua estrutura psicológica, porque ela se identificou que ela é uma pessoa depressiva, dificilmente ela vai conseguir se autocurar, porque ela já se rotulou daquela forma. E aí acaba ficando dependente. Totalmente, não só dependente do químico externo, que não vai resolver, Uhum. mas infelizmente a pessoa também ela fica viciada no químico negativo que eu estou produzindo. Porque, a grosso modo, ninguém conscientemente gostaria de ser uma pessoa infeliz. Porque se pudesse perguntar, se você tivesse o controle sobre os seus pensamentos, as suas emoções, seus comportamentos, você queria ser verdadeiramente uma pessoa alegre, feliz, motivada, grata pela vida? Então, se eu estou me sentindo de uma outra forma, significa que alguém está tendo controle sobre mim. Então, neste caso, se eu estou me sentindo infeliz internamente, significa, dentro dessa perspectiva, é você quem precisa buscar os seus aprimoramentos para que aquilo que dependa de você, você estará cada vez mais feliz, mais alegre, determinado, feliz, grato, independente das circunstâncias que a vida venha lhe apresentar. Aquilo que não lhe compete, você não tem o controle, é lá. Mas dentro de mim, eu tenho que estar da forma como eu quero. Entendo. Nós estamos conversando com Nielsen Paiva, psicanalista, hipnoterapeuta e também coach e PNL, assim que fala, né? Faz a programação neurolinguística, né? Muito bem. Um pouquinho antes disso, nós estávamos conversando aqui em off sobre a impressão que nós temos de que as gerações mais atuais são mais frágeis ou fragilizadas para uma determinada situação. Tem acesso à tecnologia, à modernidade, às facilidades do dia a dia, coisa que nós, por exemplo, no passado não tínhamos. Hoje a gente tenta, pelo menos, usufruir disso que nós temos hoje. Só que essas gerações atuais, talvez elas não saibam como fazer acender um fogo, como numa emergência acabou a internet, acabou o Wi-Fi. Parece-me que essas gerações estão um pouquinho mais fragilizadas para aquele contexto do nosso passado, se porventura acontecer de uma emergência, como no passado a gente tinha, né? Como que você vê? Assim, também tem um detalhe. Muito se terceiriza. Eu vejo que muitos pais também colocam os filhos para serem educados de forma terceirizada. Coloca-se no judô, na aula de balé, no inglês, na natação e assim por diante. Quase não tem muito contato mais. Então, assim, como que você vê isso dessas gerações? Elas estão mais fragilizadas mesmo? Aí vem aquela questão, porque assim, cada momento da sociedade, nós somos num momento avançado. Então, na nossa época... De evolução, né? De evolução. Constante. Então, não vou dizer na nossa época, eu já tenho 51 anos, talvez o Marcos seja mais novo do que eu. Na minha época, comparando com a geração dos meus pais, dos meus avós, ali nós estávamos vivenciando, a grosso modo, o futuro. Já começava a ter o telefone, começava a ter televisão, já começava a ter um monte de situações. Eu vou brincar com você que eu sou do KLB para cá. Tá vendo? Olha, você é bem mais novo do que eu. Então é o seguinte, cada geração ela é uma geração mais moderna comparando com a passada. Agora, o que os dados nos mostram é que essa geração, por exemplo, em termos das pessoas mais jovens, das crianças, dentro daquilo que você está colocando, essa é a primeira geração onde os pais estão enterrando os filhos por problemas psicológicos. Caramba, isso é muito grave. Essa é uma geração onde crianças já estão com sobrepeso.
Essa é uma Justo. geração onde uma grande quantidade de crianças já estão sendo diagnosticadas Uhum. com transtornos de déficit de atenção. Essa é uma geração onde o uso de drogas, de álcool, de promiscuidade sexual está cada vez mais precoce, Uhum. a grosso modo. E isso tem diversas causas e ou conjunto de causas dentro daquilo Uhum. que você falou. Agora, seria importante que os pais viessem a compreender que todos nós somos seres sugestionáveis, programáveis. Portanto, se você tem filhos ou deseja ter filhos, é imprescindível que vocês tenham uma clareza de como é que você vai poder auxiliar o seu filho como ser humano, que tipo de ser humano que você quer auxiliar na construção desse indivíduo. Porque, de qualquer forma, os filhos, nós somos programáveis. Uhum. Se eu tenho um ambiente onde os pais estão mais trabalhando, ficam pouco tempo com os filhos, o filho está sendo programado de alguma forma. Eu entrego um celular, um tablet. Ali ele está tendo informações, está sendo programado. Uhum. Eu tenho uma cuidadora. Qual é a qualidade dessa cuidadora? Ela é uma pessoa calma, tranquila, feliz, motivada, que Uhum. sabe passar as instruções adequadas? Qual é a experiência de vida desse cuidador? Quando eu coloco os meus filhos desde a escola, pequenininho, qual que é a qualidade mental, emocional, comportamental dos professores? Uhum. Qual que é a qualidade mental, emocional e comportamental dos pais? Porque os filhos, eles, a grosso modo, eles vão se identificar com esse conjunto de situações. Aquilo que ele tem maior permanência ou maior contato, ele vai ter uma tendência a ter mais memórias vinculadas àquilo que ele se identificou. Aí, se eu me identifico com uma pessoa agressiva, perturbada, que é deseducada, que não tem estabilidade para lidar com situações, que ela não foi ensinada a dentro de casa, organizar o seu quarto, ajudar a fazer uma alimentação, a lavar as louças, ajudar a organizar o banheiro, seja lá Uhum. o que for, se ela não foi ensinada a ter essa programação dentro da modernidade, da sociedade atual, quando ela precisar, ele vai fazer a regressão da sua memória automática, ela não tem a informação, porque ela não foi ensinada. Então, Uhum. finalizando aquilo que você disse, estabilidade mental, emocional e comportamental, elas são totalmente aprendidas. Então, se os pais querem auxiliar que os filhos tenham esse equilíbrio, eles precisam ser ensinados. Porque a gente acaba sendo reflexo do ambiente que a gente vive também, Sim, não é isso? exatamente. Gente, Nelson Paiva, psicanalista, hipnoterapeuta e também coach, faz aí as suas palestras de acordo com a empresa. Se a empresa tiver interesse em contratar você, você pode passar um contato para a gente, para que você possa fazer sua palestra, o seu trabalho de coach? Posso. Bom, no Instagram é Nielsen PSI 1, telefone 63 98405 5543. Aí aqueles que estiverem em interesse vão me procurar, eu vou conversar, Nós vamos vamos debater, colocar em caracteres. Uhum. vão colocar aquilo que eles estão precisando dentro da Uhum. necessidade. Eu vou apresentar aquilo que eu posso oferecer mediante aos conhecimentos que eu tenho Uhum. para o empresário decidir se eu poderei auxiliar naquilo que eles estão precisando. Muito bem. Nelson, é assim, você tem um local de trabalho aqui, você tem uma clínica, é assim que eu posso chamar isso? Um espaço terapêutico. Espaço terapêutico. E o contato é o mesmo. É o mesmo. Muito bem. Gente, eu gosto muito quando você faz nos seus vídeos no Instagram, quando no começo eu falei assim, para você que está em outro lugar, ele tem uma frase que inicia sempre muito boa, que é o povo deste lugar. Eu gostaria que você utilizando, falando para essa câmera aqui, como se você estivesse falando diretamente para o nosso público, para o pai, para a mãe, para a pessoa, não importa quem esteja ali agora nos assistindo,
que você pudesse dar uma mensagem para essa pessoa se autoestimular para começar a viver melhor, né? Então o espaço é seu, povo deste lugar. Obrigado. Bom, povo deste lugar. Uma das coisas que devemos levar em consideração, antes de mais tudo, é sobre a brevidade da nossa vida. Segundo alguns estudiosos, a nossa capacidade de vida biológica máxima é entre 120 e 140 anos. Então, a grosso modo, a nossa vida ela está limitada por um pouco espaço de tempo. Portanto, é imprescindível, antes de mais tudo, que você tenha uma clareza que você, eu, todos nós vamos morrer. Mas, em função disso, é encarar a morte como a maior fonte de vontade, de prazer, de construir experiências cada vez mais agradáveis para a sua jornada. Porque aqueles que assim têm essa clareza, essa motivação, ele sempre estará procurando aprimorar-se para tornar a sua vida interior a mais agradável possível. Porque, sendo repetitivo, não querendo ser enjoado, nem tampouco enfadonho, aquilo que acontece lá fora, nós não temos o controle. Mas a forma como eu penso, as emoções que eu vou sentir, a forma como eu quero me comportar, isso é de inteira e insubstituível responsabilidade individual. Então, o que eu desejo ao povo deste lugar, que busque ter uma capacidade de buscar organizar-se cada vez mais interiormente, porque a morte vai nos alcançar, mas enquanto a nossa morte não nos alcance, que a nossa experiência pela essa vida seja a mais agradável, mais útil, mais edificante que você possa oferecer. Muito bem, Nelson Paiva, muito obrigado pela sua participação. Te agradeço aqui, você foi ótimo mais uma vez. Amém. Eu fico muito feliz e o espaço está aberto para você. Amém. Obrigado pela oportunidade. Desejo que vocês continuem buscando oferecer informações cada vez mais conscientizadoras, independente dos assuntos que a sociedade esteja precisando. Muito bem, nós conversamos com o Nelson Paiva, psicanalista e hipnoterapeuta, e você aí do outro lado. Gostou? Tenho certeza que sim. E se prepare, porque aqui no Folha Capital, o seu podcast, a gente sempre traz algum tema que seja de interesse, que tenha utilidade pública. E você do outro lado, pense bem, cuide da sua saúde, não somente física, mas da sua saúde mental. Procure auxílio. Nós temos várias possibilidades. Existem vários profissionais na área que podem lhe auxiliar. Não sofra sozinho. Compartilhe com alguém. Às vezes, pode lhe fazer bem isso. Tá certo? Um grande abraço. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Tchau, tchau.